Então, como eu estava explicando no bloco anterior, esse povo foi levado para o cativeiro. Eles foram levados para o cativeiro, foi levado para a Babilônia. Babilônia, hoje onde é o Irã, o Iraque, ali para baixo, ou para Israel, deve dar uns 1.000 e poucos quilômetros para baixo. E lá eles permaneceram, por, me parece, não me falha a memória, por 70 anos. Até que o rei Ciro mandou de volta, resolveu fazer o recenseamento e levá-los de volta para a terra deles. Mas eles já estavam enfraquecidos, como eu disse, vários reinos enfraquecidos, eles voltam e têm dificuldade para se restabelecer ali na região que era deles. E como eles estavam ali bem enfraquecidos, eles fizeram o quê? Eles acabaram se sucumbindo ao grande dominador da época, que era o Império Romano, né? O Império Romano então tomou conta de toda aquela região e é onde surge, né, a figura do Cristo. O Cristo surge nesse momento e ele então passa a ser, né, o grande profeta do povo hebreu. É claro que você vai encontrar ali depois uma linhagem diferente ali, que não visualiza o Cristo como o seu legítimo representante de Yahvé. Mas o fato é que com o surgimento do Cristo, inicia-se então o cristianismo, né, a religião cristã. E os romanos foram os grandes perseguidores dos cristãos, até um determinado momento em que o Cristo morre, ressuscita e permanece a grande incógnita sobre o que realmente aconteceu com o Cristo. E o fato é que a notícia se espalhou até chegar um momento em que o próprio imperador, né, sucumbiu, né, o imperador Justiniano, se não me falha a memória, né? O imperador então se declara também cristão. Então, a partir desse momento, surge então o cristianismo ali naquela região como um diferencial. O fato é que aquela região permaneceu assim por muito tempo, até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Os árabes sobem ali, depois, se você tiver curiosidade, eu vou depois também mandar para vocês um mapa ali da divisão do Estado de Israel. O fato é que os turcos otomanos, que eram árabes de raiz, né, eles sobem ali toda aquela região, toma a região da Palestina, sobe, entra em Constantinopla, que hoje é a Turquia, e invade também o território ali que era dos romanos, né? Os romanos já estavam enfraquecidos, já havia recebendo ameaças lá de cima dos bárbaros, e começaram a receber ameaça aqui de baixo. E os árabes então invadem toda a Europa. Você vai visualizar mais a influência dos árabes em Portugal e na Espanha, né? Os mouros. E aí você vai ter uma nova fase nessa história. O fato é que toda essa região então fica sob o domínio de Constantinopla e sob os turcos, né? Sob os turcos otomanos. E é aí onde entra, lá depois nós vamos falar sobre o Islã, né? E a construção da mesquita não me foge agora o nome da mesquita, lá em Israel, né? Depois eu vou lembrar ali o nome da mesquita. Não é Saladin, não, mesquita de Saladin no Egito. É um outro nome que eu não estou lembrado agora. Mas não é importante, importante saber que a mesquita está lá e depois nós vamos falar sobre ela. O fato é que a partir desse momento, toda essa região é tomada pelos árabes, até as cruzadas. As cruzadas foram na Idade Média, o movimento ocorrido na Idade Média com o intuito de resgatar a Cidade Santa, né? E o que eles fazem? Eles resgatam a Cidade Santa, né? Retomam o poderio
dos cristãos sobre aquela região, mas aí os judeus já estavam, né, muito espalhados, porque ali a partir desse momento tem a diáspora, né, e eles passam então se espalham pela Europa, e eles então começam uma nova vida na Europa, né? E os judeus, como todo mundo sabe, eles são hábeis com dinheiro, né? Então eles passaram a ser donos de casas bancárias, passaram a exercer atividade de empréstimo, de dinheiro, de comércio. É isso que eles melhor fazem, né? O fato é que a partir desse momento, então, os judeus então se espalham pela Europa, permanecendo alguns deles ali naquela região, na região da Palestina, mas o fato é que ali realmente ficou, né, dividido, já, né, muito mais árabe do que judeu ali naquele pedaço. Lembrando que agora o território era de Constantinopla, né, e que depois se torna a Turquia, né, com a Revolução e com o surgimento do general Atatürk, né, e ele então proclama o Estado da Turquia. E o Estado da Turquia ficou sendo dono daquela região. Mas o fato é que a Turquia apoia a Alemanha na Primeira Guerra Mundial e perde. Quando o Estado perde uma guerra, e eu não sei se hoje nós já chegamos nessa apostila, mas vamos falar sobre ela. Quando o Estado perde uma guerra, obrigatoriamente ele tem que, no término, o Estado perdedor tem que ressarcir, tem que compensar o Estado ganhador, né? E uma maneira de compensar é dando o território. E aquela possessão que era dos turcos, né? Os antigos árabes da Constantinopla, aquela região ali foi dada à Inglaterra como possessão. E a Inglaterra então se tornou dona daquela região ali. E a Inglaterra tinha grande interesse ali, porque ali está muito próximo do canal de Suez, né? Que faz com que haja o escoamento de mercadoria para a Europa, né? Próximo do canal de Suez, você vai encontrar o canal de Suez, não, desculpa, Estreito de Gibraltar, né? Mas eu acho que é o canal de Suez mesmo. É isso mesmo, não estou errado não. Então, na verdade, ali naquela região há um grande interesse econômico. Lembrando que ali em 1919, por aí, já começava a desconfiar e a falar sobre o petróleo, né? Então, a Inglaterra, ao término da Primeira Grande Guerra Mundial, se torna então a detentora do território palestino, né? Mas grande parte das pessoas que estavam lá eram árabes, isso é fato, né? Grande parte do pessoal que estava lá eram os árabes, porque os hebreus já haviam, né, se espalhado pela Europa afora. Mas aí entra outra questão. O Estado da Inglaterra não se preocupou em organizar aquilo ali de outra maneira. Deixou ali, foi o que chamam de protetorado, né? A Inglaterra permaneceu ali, utilizando aquele espaço, mas na verdade, ela estava tinha guardas e o exército britânico estava lá nessa região. Bom, a Segunda Grande Guerra Mundial, você sabe que houve uma grande repercussão, os judeus foram grandemente perseguidos. Ao término da Segunda Grande Guerra Mundial, a ONU, né, recém-criada, então entendeu que precisava criar um Estado para os judeus, para que eles pudessem recomeçar a vida deles. E aí tem um plano de criação do Estado de Israel. E eles então chegaram, a Inglaterra, que era dona daquela região, disse: não, a gente vai ceder esse espaço de terra aqui para a criação do Estado. E aí o mapa bonitinho, você vai ver depois, eu vou mandar para você, né? No meio o Estado de Israel, de um lado a Palestina e do outro a Palestina também. Ficou parecendo que tinha o Estado aqui de Israel e um laço no meio, né? A faixa de Gaza de um lado e a Cisjordânia do outro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o problema dessa divisão.